Infelizmente, o vendedor de carros Cenoura Bravanel nos deixou recentemente. É isso mesmo, o ícone da TV brasileira não só revolucionou o entretenimento, mas também revolucionou o mercado automotivo. Vamos revelar como Cenoura Bravanel, de nome artístico Silvio Santos, de forma genial, uniu negócios e carros, criando uma história que poucos conhecem. Fique ligado porque essa história vai te surpreender. Fala meu patrão, beleza? Seja bem-vindo ao canal Carro do Patrão. Hoje vamos explorar uma faceta menos conhecida do maior comunicador do Brasil, Silvio Santos, e a sua relação com o meio automotivo. Além de ser um ícone da TV, Silvio também teve um papel interessante no mercado de carros. Vamos juntos nessa viagem pelos bastidores dessa história. Todos nós conhecemos o Silvio como o homem do baú, mas poucos sabem a paixão especial que ele tinha por carros. Não estamos falando de uma coleção luxuosa ou esportivos milionários, mas uma ligação pragmática e estratégica com o mundo automotivo. Isso aconteceu de uma forma inusitada, quando ele decidiu se envolver de forma direta com a venda de veículos, para solucionar um problema que afetava diretamente os seus negócios. Nos anos 70, o Baú da Felicidade era um dos negócios mais prósperos de Silvio Santos. Para garantir a distribuição dos carnês, o Silvio montou uma verdadeira frota do Volkswagen Kombi, que percorriam bairros e cidades, oferecendo talões de porta em porta. O sucesso era tão grande que a operação se expandiu, e as Kombis se tornaram um símbolo de eficiência do baú. O problema que mudou tudo. Porém, com esse crescimento, apareceu um problema que não tinha sido planejado: a manutenção dessas Kombis. Cada vez que uma dessas Kombis precisava de reparos, elas ficavam alguns dias, talvez semanas, fora de circulação, prejudicando diretamente as vendas do carnê. Foi aí que Silvio, sempre visionário, tomou uma decisão que mudaria não só o seu negócio, mas também a sua relação com o mundo dos carros. Ele comprou a Vila Maria Veículos, mais conhecida como Vimav, que é uma concessionária da Volkswagen em São Paulo. A transformação da Vimav. Inicialmente, a ideia era muito simples: garantir que as Kombis estariam sempre em excelente estado para que não afetasse as operações do baú. Mas a Vimav rapidamente se tornou algo além disso. Silvio percebeu que essa concessionária poderia atender aos seus carros, aos carros da sua família, dos funcionários do SBT, e também poderia ser um fornecedor de veículos para os carros que eram sorteados semanalmente em seu programa. Além disso, nos turbulentos anos de 70 e 80, o Silvio achou uma forma criativa de driblar a inflação descontrolada daquele momento. Nessa época, o Brasil enfrentava uma economia extremamente instável. A oscilação da inflação fazia com que a tarefa de reajuste salarial fosse muito difícil. Mas Silvio, sempre muito engenhoso, decidiu adotar uma solução única. Usou o preço do Volkswagen Santana, um dos carros mais populares e vendidos daquela época, como uma referência para o reajuste dos salários dos seus funcionários. Basicamente, ele convertia o valor do carro em dólar e reajustava o salário de acordo com a cotação da moeda. Se você não entendeu, é basicamente assim: o Volkswagen Santana era praticamente uma moeda para a conversão do salário dos funcionários. Por exemplo, o funcionário ganhava um Santana por mês. No próximo mês, ele continuaria ganhando um Santana. Mas, com a reajuste da inflação e da cotação da moeda, possivelmente ele estaria ganhando mais do que o mês anterior. Por exemplo, se o Santana era cotado a 10 mil dólares, no outro mês ele ganharia um Santana. Mas com a inflação e a cotação do dólar valorizado, possivelmente ele ia estar ganhando ali uns 11 mil dólares. Porém, era equivalente ao mesmo um Santana. Havia, claro, funcionários que ganhariam mais, 3 Santanas, 4 Santanas, mas a consistência do salário seria a mesma durante os meses, dependendo da atividade e do cargo deste funcionário. E o resultado dessa sistemática foi realmente positiva, pois servia como um termômetro para ver como ia a economia do país. Ari Toledo e o Pois é, da Vimav. Não sei se você já ouviu esse termo. Olha ali o Pois é. Nossa, você ainda tá com aquele Pois é? Bom, não sei você, mas eu já escutei esse termo até mesmo nos meus pais, avós, tios. Mas o porquê disso? Você já se perguntou? Bom, isso basicamente foi uma campanha criada pelo Silvio Santos para divulgar a sua concessionária Vimav. Ele utilizou o seu amigo e humorista Ari Toledo para criar uma campanha comercial. Nessa campanha, basicamente, o Ari Toledo estava dirigindo seu Volkswagen, enquanto isso passava por uns carros mais antigos que haviam quebrado durante a estrada, e ele apontava e falava: "Ah, pois é, ah, pois é ali", como se fosse: "Tá vendo, não é um Volkswagen?" Pois é, sendo utilizado esse termo até os dias atuais, como referência a um carro antigo ou um carro que quebra à toa.
Já nos anos 2000, o Silvio Santos inovou mais uma vez. Ele ousou criar o Automoto Shopping Vimave, onde basicamente fazia vendas de motos e carros. Mas não era só uma loja, era uma rede de concessionárias que vendia diversas marcas e também oferecia serviços de oficina, reparos, praça de alimentação e muito mais. Basicamente, ele revolucionou o mercado automotivo, dando origem aos autoshops que conhecemos nos dias de hoje. Agora que já conhecemos a trajetória de Silvio no mercado automobilístico, podemos agora falar em particular da garagem do Silvio Santos. Começando lá na década de 60, o Silvio Santos comprou um dos seus primeiros carros, o Rural Willys 1963. Este veículo, com uma pegada familiar, mas um pouco aventureira, foi um dos primeiros carros no começo da carreira de Silvio. Apesar de pouco conhecido, este foi um carro queridinho de Silvio Santos. Só que, mais à frente, ele adquiriu o Chevrolet Camaro Type LT 1975. Este que era um carrão na época, contava com motor V8 de 5.7 litros. Este carro mostrava o lado mais ousado de Silvio, que apesar de muito discreto, ele gostava muito de sentir um motor mais robusto. Ele ficou com esse carro por alguns anos, até trocá-lo pelo Lincoln Town Car. O Lincoln Town Car Signature Series Jack Nicklaus 1993 era um carro que simbolizava elegância e poder. Equipado com motor V8, era um carro que homenageava o jogador de golfe Jack Nicklaus e foi um dos carros mais icônicos que o apresentador já teve. Ele foi um verdadeiro companheiro do Silvio Santos nas estradas aqui de São Paulo, mas por volta dos anos 2000 ele foi aposentado e está guardado como uma peça relíquia no Museu do Silvio Santos. Ainda nos anos 90, o Silvio Santos adquiriu o Chevrolet Omega, um sedã de luxo australiano que representava modernidade e conforto. Esse que era só mais um sedã de luxo da coleção de Silvio Santos, que gostava de carros espaçosos e elegantes. E por fim, nos últimos anos, o Silvio dirigia um Honda Accord 2014, que, embora tenha sido um presente recebido pelo Silvio, ele se apegou muito a este veículo e utilizava no seu dia a dia. Mas era um carro muito bom, que apresentava uma tecnologia de ponta e um conforto extraordinário. A sua sofisticação refletia o gosto refinado que Silvio Santos manteve até o fim de sua vida. E como podemos ver, Silvio Santos não foi apenas um gênio da comunicação, mas foi também um empresário visionário que soube utilizar a sua imaginação e criatividade para operar em vários setores, inclusive no automotivo. A sua história com os carros é só mais uma prova de que ele sabia transformar as dificuldades em oportunidades. Se você gostou desse conteúdo e não sabia de alguma das informações passadas aqui, deixe seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal para ajudar a gente a crescer e trazer mais conteúdos como esse. E o carro do patrão deixa aqui as sinceras condolências à família Abravanel e que o Silvio continue sendo esse super gênio onde quer que ele esteja. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.